Existem histórias de poder que duram séculos, e existem outras, que duram apenas alguns minutos. O que vamos ver aqui é um desses contos esquecidos, uma história dramática sobre ambição, um império e um reinado que foi tão rápido quanto um piscar de olhos. 2. Esse foi o número de dias que um sultão conseguiu se manter no poder. Só isso! 2 dias! E este é o número de minutos que o seu reino levou para desmoronar por completo. 38 minutos. Para a gente entender como isso aconteceu, precisamos voltar no tempo, lá para o final do século XIX. O cenário é Zanzibar, uma ilha estratégica no Oceano Índico. Pense num lugar que era uma verdadeira joia, um centro de comércio e poder, bem no meio das ambições coloniais da Europa. E é aqui que a coisa toda começa a complicar. Por causa de um tratado, Zanzibar era um protetorado britânico. E o que isso quer dizer? Bom, na prática, significava que qualquer novo sultão precisava da bênção, da aprovação dos britânicos para subir ao trono. Guarde bem esse detalhe, porque ele é o estopim de tudo. Então, em 25 de agosto de 1896, o sultão que era alinhado aos britânicos morre. Uma morte bem repentina, sabe? Muitos até hoje suspeitam que foi veneno. Sem perder um segundo, no mesmo dia, o primo dele, Khalid bin Barhash, faz uma jogada ousadíssima e toma o palácio e, ignorando todas as regras, se declara o novo governante. E quem era esse Khalid? Bom, ele era uma figura carismática, com certeza, mas mais do que isso, ele era desafiador. Ele simplesmente não estava disposto a se curvar para o que era, na época, o maior império do mundo. O que a gente vê a seguir é um confronto inevitável. De um lado, o Império Britânico, querendo manter o controle a qualquer custo. Do outro, um governante jovem que via essa disputa como uma luta pela própria dignidade e independência do seu povo. A resposta britânica foi exatamente o que se esperava. Rápida, fria e implacável. Deram um ultimato. A escolha de Khalid era simples. Ou se rende, ou enfrenta a guerra. E a resposta dele, ele reuniu quase 3.000 homens para defender o palácio. A sorte estava lançada. O prazo do ultimato se esgotou. A manhã do dia 27 de agosto chegou e o ar estava pesado, tenso. No porto, os navios de guerra britânicos esperavam em silêncio. A qualquer momento, o inferno podia começar. E começou. Exatamente às 9h02 da manhã, como o ultimato foi ignorado, a ordem foi dada. A Marinha Real abriu fogo. A guerra mais curta da história começava com uma fúria avassaladora, direto contra o Palácio do Sultão. Agora, vamos ser sinceros. Olhando para essa comparação, nem dá para chamar de uma luta justa. De um lado, o Império Britânico, com cruzadores modernos, armamento de ponta. Do outro, as forças de Zanzibar tinham um iate real, o HHS Glasgow, e uns canhões já ultrapassados. Não era uma batalha, era um massacre anunciado. A velocidade da destruição é simplesmente impressionante. Em questão de minutos, o palácio já estava pegando fogo. Pouco depois, o iate real do sultão foi para o fundo do mar. E às 9h40, quando a bandeira do sultão finalmente caiu dos escombros do palácio, tudo tinha acabado. E o custo humano? Bom, os números aqui falam por si. Cerca de 500 baixas do lado de Zanzibar. E do lado britânico, apenas um marinheiro ferido. Isso mostra a eficiência brutal da máquina de guerra daquela época. Com o reino em ruínas e a batalha perdida em menos de uma hora, a gente podia pensar que a história do Sultão Khalid tinha terminado ali. Mas, na verdade, o seu longo e trágico capítulo final estava apenas começando. Logo nos primeiros momentos do ataque, enquanto seus homens ainda tentavam lutar, Khalid escapou. Ele fugiu do palácio em chamas por uma porta dos fundos, deixando para trás o seu exército, o seu trono e o seu destino. O que veio depois foi uma vida de fuga e cativeiro. Ele até conseguiu um refúgio temporário com os alemães, mas acabou capturado pelos britânicos anos mais tarde. E o seu destino foi o exílio em Santa Helena, a mesma ilha que serviu de prisão para Napoleão. Um rei sem reino que morreu em 1927, bem longe da terra que ele governou por apenas 2 dias. É impressionante pensar nisso. Como um evento tão rápido, tão pontual, pôde ter um impacto que durou tanto tempo. Vamos dar uma olhada em como essa guerra de 38 minutos realmente moldou o futuro. As consequências foram imediatas. O novo sultão, claro, um que era leal aos britânicos, foi colocado no poder no mesmo dia. Com isso, o controle do império sobre Zanzibar ficou garantido pelos próximos 70 anos. E a guerra virou um exemplo clássico e brutal do que era o poder colonial.
Foi um recado muito claro sobre o preço de se desafiar a superioridade tecnológica da maior potência da época. E no fim, a gente fica com essa pergunta, né? A história da guerra mais curta do mundo é um lembrete sombrio de como um único instante de violência pode criar uma sombra que dura gerações, redefinindo o poder de formas que ecoam até hoje.